revelado o incrível ato de bondade que desafiou 150 guerreiros e transformou destinos. Na pequena cidade de São José do Vale, onde o sol ardente banhava os campos de cana-de-açúcar, Ana, uma professora de 35 anos, lutava diariamente para acender a luz do conhecimento nos corações de seus alunos. O cheiro doce da cana misturava-se ao ar com memórias de sua infância, quando seus pais, trabalhadores, sonhavam em dar a ela um futuro melhor, mesmo passando por dificuldades. Cada história contada ao pé da mesa, cada riso compartilhado, cultivava em Ana a crença de que a educação poderia transformar vidas, como um milagre em meio ao caos. Mas naquela manhã, algo devastador cortou sua esperança. Ao sair da escola, um colega a abordou com uma expressão preocupada. Ana, 150 jovens guerreiros estão prestes a abandonar a educação. O coração dela disparou. Aqueles jovens, que sempre lutavam com ela, agora estavam prestes a se perder. A crise econômica se arrastava como um peso insuportável nas costas da comunidade, e Ana sabia que precisava agir. Com lágrimas nos olhos, ela reuniu os alunos na sala de aula. Vamos revitalizar nossa cidade, vamos nos unir e encontrar um jeito de enfrentar essa crise. Ela exclamou. A paixão dela acendeu uma chama de esperança nos jovens, mas a jornada não seria fácil. Os líderes locais, com suas ambições mesquinhas, não veriam com bons olhos uma mudança. Mas Ana não recuava. A cada olhar determinado, ela alimentava a coragem dos jovens guerreiros. Porém, os desafios se amontoavam. Luísa, uma de suas alunas mais queridas, começou a sofrer bullying por um influente membro da cidade que não aceitava ver a juventude se rebelando. Você é só uma sonhadora, Luísa. Ninguém vai te ouvir, gritava o homem, enquanto Ana sentia uma indignação fervente rasgando seu peito. A injustiça a deixava em conflito. Deveria se levantar contra aquele sistema cruel ou focar na educação dos jovens que tanto amava? Um dia, durante uma reunião comunitária, algo extraordinário aconteceu. Enquanto falava sobre o projeto, as verdades sobre o líder hipócrita vieram à tona, e a comunidade, antes silenciada, começou a murmurar e se unir. A empolgação tomou conta, e lágrimas de emoção escorriam pelo rosto de Ana. Unidos somos mais fortes! Ela gritou, e as vozes dos jovens guerreiros se ergueram como um só clamor. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas quando a luz parecia brilhar novamente, um novo desafio surgiu. Um pedido inusitado do líder local, que queria apoiar o projeto, acendeu uma discussão acalorada entre os jovens e Ana. Devo aceitá-lo, mesmo ele tendo causado tanto mal a nós? Questionou Luísa, seus olhos cheios de perguntas. Ana sentia sua alma em conflito, nervos à flor da pele. A encruzilhada estava diante dela. O que seria da luta pela educação e justiça se a bondade viesse das mãos de quem sempre fez o mal? A esperança poderia ainda brilhar entre as sombras? A história flui, enquanto Ana e seus guerreiros se preparam para enfrentar essa nova reviravolta. Será que a bondade superará os jogos de poder? Deixe suas preocupações e pensamentos voarem. O futuro está prestes a ser escrito, e a batalha pela justiça ainda está longe de terminar. O dia seguinte começou com uma nuvem densa pairando sobre a pequena cidade. Ana acordou com um peso no peito. As palavras de Luísa ecoavam em sua mente. Devo aceitá-lo, mesmo ele tendo causado tanto mal a nós? Era uma questão capaz de desestabilizar uma convicção, transformar um sonho em pesadelo. Na escola, o clima estava tenso. Os alunos sussurravam entre si, suas vozes baixas carregando medo e insegurança. Ana entrou na sala de aula, o olhar firme, mas a sensação de dúvida a acompanhava. Ela percebeu que precisava ser a âncora para seus jovens guerreiros, mas como poderia ser se suas próprias certezas estavam balançando? Hoje, vamos falar sobre escolhas. Ana anunciou, tentando que sua voz fosse mais confiante do que se sentia. Olhares atentos se voltaram para ela.
Cada escolha que fazemos tem consequências. Precisamos ser inteligentes em como responder ao que está acontecendo ao nosso redor. Luísa levantou a mão. E se essa escolha nos levar para um caminho que não gostamos? E se aceitarmos o apoio dele e isso significar que estamos nos vendendo? A tensão no ar cresceu, enquanto os outros alunos murmuravam em concordância. Ana sentiu seu coração apertar. Eles estavam certos, e a verdade do dilema surgia como uma sombra na sala. O que podemos fazer para mudar isso? Questionou um dos meninos, Lucas. Se formos deixá-lo entrar, o que acontece com a nossa luta? Ana sabia que a resposta não era simples. A luta pela educação, pela justiça, parecia mais frágil do que nunca. Decidida, Ana falou com fervor. Precisamos encontrar uma estratégia. Se a comunidade quer apoiar nosso projeto, talvez possamos usar isso a nosso favor. Vamos mostrar que a mudança que queremos para a cidade não pode vir de promessas vazias, mas de ações reais que beneficiem a todos. Os olhos dos jovens guerreiros se acenderam. Eles começaram a discutir de forma acalorada, uma nova energia brotando entre eles. Ideias surgiam, planos tomando forma. Uma parte do coração de Ana se aquecia ao ver a paixão novamente florescer. À noite, quando as estrelas começaram a brilhar no céu, Ana se sentou na varanda, contemplando o que havia acontecido. Os gritos de esperança que ecoaram na sala de aula ainda lhe ressoavam na cabeça. Era exatamente essa energia que ela precisava canalizar. Mas como lidar com o peso do apoio do líder local? No dia seguinte, eles organizariam uma nova reunião comunitária. Ana precisaria ser clara. O apoio não viria sem a responsabilidade e suas condições seriam firmes. A comunidade precisava de união, mas não à custa de seus valores. Na manhã da reunião, todos estavam presentes. O líder local se sentou à frente, sua expressão superior, como se já esperasse que sua presença fosse suficiente para amolecer corações. Ana olhou para Luísa e os outros, o coração batendo forte. Perguntas se aglomeravam em sua mente. O dilema permanecia, mas agora havia uma determinação ardente. Unidos somos mais fortes, murmurou Luísa, com coragem renascente. Esse mantra ecoava entre os jovens guerreiros. Porém, antes que Ana pudesse abrir a boca para apresentar suas condições, algo inesperado aconteceu. Um grupo de moradores, aqueles que estavam em silêncio até então, se levantou e começou a questionar abertamente as intenções do líder. O apoio não era tão garantido quanto parecia. Ana ficou paralisada. O que viria a seguir? A luta pela justiça estava prestes a dar um novo giro. Será que eles teriam força para continuar? E mais importante, poderiam transformar aqueles ecos de dúvida em um estrondo de esperança? O futuro da batalha estava à beira de uma nova revelação. O silêncio se espalhou pela sala como um manto pesado. O líder local olhou surpreso para os moradores que começavam a se erguer um a um. A tensão era palpável, como se todos respirassem ao mesmo tempo, esperando o próximo movimento. Ana se viu entre a expectativa e o temor, e um frio na barriga ameaçava paralisá-la. Precisamos discutir o que realmente está em jogo aqui, disse um dos moradores, seu tom firme ressoando pela sala. Seu nome era Carlos, um homem que sempre foi visto como um pilar dentro da comunidade, mas que nos últimos tempos havia se tornado um espectador, deixando os acontecimentos se desenrolarem ao seu redor. Agora, sua voz era como um trovão. Sim, apoio é bom, mas a quem realmente beneficia? Ele olhou fixamente para o líder, suas palavras ecoando no lugar. Quantas promessas já foram feitas sem nenhuma mudança real? A dúvida pairava como uma nuvem negra, e os outros moradores começavam a afirmar seus pontos de vista, formando um coro de vozes que transmitiam descontentamento. Ana sentia seu coração acelerar. Aqueles eram os sinais que ela precisava. Parecia que a luz estava começando a brilhar por trás da escuridão. Isso mesmo! Ela gritou, tomando coragem. A mudança precisa ser real. Precisamos de um compromisso verdadeiro, e não apenas de palavras que soam bem. Temos que nos perguntar, o que vamos fazer com essa oportunidade? Os jovens guerreiros aplaudiram, e isso estimulou ainda mais os moradores. Ana percebeu que estavam começando a falhar em seu objetivo de aceitar passivamente o apoio do líder. A luta e a indignação estavam voltando à superfície. Ela sorriu para Luísa, que a olhava com aprovação. A sala estava vibrando com uma nova energia. A conversa avançou.
Carlos trouxe exemplos concretos de promessas não cumpridas, como projetos que falharam devido ao desvio de verbas. Uma mulher se levantou e acrescentou: não podemos nos permitir ser uma ferramenta nas mãos de quem só busca seu próprio bem. Ana escutava cada palavra com atenção. Todos estavam se unindo, e isso era muito mais poderoso do que qualquer apoio que pudesse vir do líder. A luz da esperança começou a brilhar intensamente em seu coração. Vamos transformar isso em uma reunião de verdade. Deixe-nos redigir um compromisso que garanta que este apoio traga mudanças reais. Que seja uma colaboração e não apenas uma concessão, exclamou. Um murmúrio de aprovação se espalhou e Ana sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Ser a voz da mudança era libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. De repente, o líder, que até aquele momento parecia seguro, começou a sentir a pressão. Os rostos que antes o olhavam com expectativa, agora eram de desconfiança. Vocês realmente acreditam que posso mudar? Ele perguntou, claramente abalado. A sala estava repleta de expressões que diziam que o apoio não era certo. Ana viu uma oportunidade brilhar diante dela. Quem diz que você trabalhará por nós, e não apenas para si mesmo? Questionou Luísa, seu olhar firme. A pergunta ficou no ar como um desafio. Parecia que a coragem da comunidade estava reunida em torno deles, e a força parecia crescente. A luta pela justiça agora era um clamor coletivo, um desejo unificado de mudança. Mas antes que pudessem tomar uma decisão clara, uma sombra de incerteza voltou a pairar. A porta se abriu e um grupo de pessoas entrou. Eram os antigos aliados do líder, aqueles que não gostariam de ver a nova unidade que surgira. O clima carregou um ar de confronto iminente. Ana trocou olhares com Luísa e sentiu o frio na barriga voltar. O que aconteceria agora com a coragem recém-descoberta? Estariam prontos para enfrentar não apenas o líder, mas também aqueles que estavam dispostos a lutar para manter as coisas como estavam. O verdadeiro teste estava prestes a começar. A atmosfera na sala rapidamente se transformou. A entrada dos aliados do líder era como um gelo cortante que interrompia a euforia despertada por Ana e os moradores. Com rostos fechados, eles avançaram como uma tempestade prestes a desabar. A posição de poder que o líder mantinha começou a se desvanecer, mas o apoio de seus aliados era um sinal claro de que a batalha pela mudança não seria fácil. Do que se trata isso? Questionou um dos novatos em tom desdenhoso. Seu olhar atravessava a sala como uma lança afiada. Estão se unindo para desestabilizar nosso líder? Isso é uma loucura! Ana deixou que suas emoções fervilhantes se transformassem em determinação. Ela se levantou, sorrindo para Luísa, que inclinou a cabeça em um gesto de apoio. A loucura é aceitar a passividade, respondeu firme. Chega de promessas em vão. Estamos aqui porque queremos o bem da nossa comunidade. Os aliados do líder trocaram olhares preocupados. Carlos, percebendo a tensão, decidiu tomar a dianteira. Essas pessoas têm razões legítimas para notarem as falhas do nosso sistema, disse com firmeza. Vocês estão aqui para nos intimidar, mas aqui temos um desejo verdadeiro de transformação. Ana sentiu seu coração pulsar mais rápido. O sentimento de que sua voz agora ressonava com os de sua comunidade era poderoso. Ela nunca imaginara que o apoio cresceria tão intensamente em um momento tão crítico. Mas o que viria a seguir era incerto. Os aliados pareciam cada vez mais descontentes. Uma mulher de cabelo comprido, conhecida por sua influência entre aqueles que apoiavam o líder, cruzou os braços e lançou um olhar provocador. Vocês realmente acham que mudar as coisas é tão simples? O que vocês sugerem exatamente? Ana respirou fundo. As palavras que decidisse dizer agora poderiam mudar tudo. Nós queremos um plano, um compromisso que não apenas suporte o líder, mas que defina objetivos reais, prazos e fiscalização, disse, a voz aumentada pela paixão. Só assim saberemos que ele trabalha por nós e não por interesses próprios. Um murmúrio de aprovação ecoou entre os moradores. O espírito de união era palpável e o líder estava encurralado sem saber como reagir. Mas os aliados do líder não estavam dispostos a recuar. O clima se tornava cada vez mais tenso. Essa ideia é absurda! Gritou o homem que tinha iniciado a discussão. Vocês querem transformar tudo em um jogo de acusações? Apoiamos o líder porque sabemos que ele tem o interesse da comunidade em mente.
Havia sim esperança até agora, retrucou Luísa, gesticulando com fervor. Mas promessas vazias só alimentam a desconfiança. É hora de pararmos de diluir nossas vozes em favor de um apoio que nunca se solidificou. Ana sentiu a adrenalina pulsar. As palavras dela e de Luísa eram como fogos de artifício iluminando a sala escura. Contudo, os aliados pareciam cada vez mais irritados. Era como se vissem suas próprias posições sendo questionadas e ameaçadas. Fiquem longe deles! O líder de voz firme bradou, tentando estabilizar o ambiente. Vocês não sabem do que estão falando. O que vinha a seguir parecia inevitável. As palmas de Ana começaram a suar e a tensão aumentava. Todos, de alguma forma, estavam a um passo de decidir o futuro, mas a dúvida ainda pairava. Quando uma voz forte e desconhecida emerge do fundo da sala, a atenção de todos se volta para a origem. E se o nosso verdadeiro inimigo não for o que está diante de nós, mas o medo de não mudarmos? O barulho da sala arrefeceu enquanto os olhares se cruzaram. O que essa nova intervenção significaria para todos eles? O que mais poderia ser revelado naquela noite que já se tornara tão intensa? O destino da comunidade estava prestes a mudar drasticamente. Mas como? O silêncio que seguiu a intervenção da voz desconhecida pairou sobre a sala como uma nuvem densa, carregada de expectativa. Todos os olhares estavam voltados para um homem de pele morena, com cabelos encaracolados que caíam em seu rosto. Ele não parecia alguém que frequentava aquelas reuniões. No entanto, sua presença e as palavras sábias que tinha para proferir pareciam carregar o peso de experiências vividas. Quem é você? Perguntou o homem que havia desafiado Ana, o desdém ainda impregnado em sua voz. Meu nome é Léo, respondeu o homem, sua voz firme e tranquila, como se estivesse acostumado a ser ouvido. E eu vim aqui por um motivo. Vi vocês lutando e percebi que o medo nos paralisa, nos faz acreditar que a mudança é um pesadelo, mas é a falta de coragem que nos aprisiona. A coragem que emanava de Léo era contagiante. Ana sentiu seu coração acelerar e sua mente fervilhar com as implicações. Seria ele um aliado? Mas não havia tempo para fazer perguntas. A sala pulsava com uma energia nova e todos estavam prontos para ouvir. Vocês têm o direito de exigir mudanças, mas mais do que isso, têm o dever de se unir. Já vi tantas comunidades se despedaçarem porque tinham medo de confrontar os seus líderes, medo de falhar. Mas a verdadeira mudança só vem com a união. Ana olhou ao redor. O que começara como uma discussão acalorada estava se transformando em um clamor por transformação. As palavras de Léo reverberavam como uma melodia de esperanças reunidas. Luísa, sempre tão emocional, parecia absorver cada frase. Era como se ele estivesse extraindo a força que todos conheciam, mas que havia se perdido nas sombras do medo e da insegurança. Então, o que fazemos? Perguntou Carlos, com um brilho nos olhos. Como unimos nossas vozes sem sermos silenciados? Vamos criar uma aliança verdadeira, disse Léo, com um sorriso que transmitia segurança. Uma aliança onde cada um de vocês tenha a oportunidade de ser ouvido, onde os interesses coletivos prevaleçam sobre os individuais. Vamos transformar esse medo em plano de ação, em movimento. Os moradores começaram a murmurar enternecidos. A ideia de se unirem como uma verdadeira comunidade, sem barreiras, parecia um sopro de ar fresco. Ana sentia lágrimas de emoção se formando nos olhos. Era a primeira vez que via uma alternativa real, algo que poderia fazer diferença. Mas a mulher de cabelo comprido, ainda estrategicamente posicionada entre os aliados do líder, não estava disposta a desistir. Isso tudo é apenas fantasia. E se falharmos? Se não conseguirmos colocar isso em prática? E se conseguirmos? Retrucou Ana, cheia de convicção. E se conseguirmos ser a mudança que nossos filhos e netos merecem? Estamos prontos para arregaçar as mangas e trabalhar por um futuro diferente. Os murmúrios pela sala cresceram. A ideia de uma nova aliança não era apenas inspiradora, mas também necessária. Léo olhou ao redor, reconhecendo a determinação acesa em cada rosto. No fundo, no coração de cada um, uma chama havia sido reacesa. Estamos falando sobre construir um legado, continuou Léo, agora mais animado. É sobre deixar um caminho claro para aqueles que virão. Temos a chance de mostrar ao nosso líder que o poder deve estar nas mãos do povo. Nesse momento, a tensão na sala mudou.
Era como se o medo estivesse finalmente sendo dissolvido em uma torrente de esperança. Os aliados do líder, que antes pareciam tão intransigentes, começaram a vacilar. Olhares furtivos de incerteza surgiram entre eles. O poder estava mudando de mãos e o clima estava prestes a se transformar de vez. Enquanto Ana e Luísa trocavam um olhar de entendimento, uma sensação de emoção crescente as envolveu. O que elas haviam começado, naquele pequeno momento de coragem, estava prestes a estourar como uma onda. O poder da comunidade se intensificava, mas como tudo isso se desenrolaria a partir desse ponto? O futuro estava em suas mãos, mas quais seriam os próximos passos na luta por um novo começo? O clima na sala era elétrico, como se uma tempestade de intenções tivesse se formado. Os olhares que antes refletiam desconfiança, agora se encheram de determinação. Cada boca parecia pronta para apoiar o que estava sendo proposto. Ana, de pé, sentia o coração pulsar com a força de uma bateria recarregando. Precisamos nos reunir em grupos, sugeriu Carlos, levantando as mãos como se quisesse pegar a ideia no ar. Podemos mapear o que queremos mudar. Podemos organizar nossos conceitos, nossas propostas. Sim, respondeu Luísa, seus olhos brilhando. Uma comissão que represente cada parte da comunidade. Todos têm algo a perder e algo a ganhar. Precisamos de vozes de diferentes grupos. A animação era contagiante. Ana mal podia acreditar que estava ali, participando do que poderia ser o divisor de águas para todos. Aquela sala, que antes parecia opressora, agora era um espaço de possibilidades. As mulheres que se juntavam a elas eram mães, avós, filhas, cada uma carregando um fardo diferente, mas unidas por um mesmo desejo de mudança. Mas o homem de cabelo comprido ainda não se deixava abalar. Vocês falam de união, mas e sua fragilidade? Essa conversa toda pode desmoronar a qualquer momento. A realidade é dura. Ana respirou fundo. A realidade é dura para todos nós, mas isso nos fortalece. Estamos dispostos a lutar, a enfrentar o que vier. A unidade se torna nossa maior força, e a coragem é a chave. Léo sorriu, apoiando a declaração de Ana. Exatamente! Juntos somos mais fortes, e cada passo dado em conjunto nos aproxima do que almejamos. A disputa não é entre você e eu, mas entre a comunidade e aqueles que se aproveitam do nosso medo. Vamos mudar essa narrativa. Um murmúrio de concordância se espalhou pela sala. O clima pesava com uma mistura de esperança e ansiedade, mas todos pareciam dispostos a lutar pelo que acreditavam. No fundo de Ana, surgiu uma sensação nova, a possibilidade de que eles poderiam sim mudar o curso de suas vidas. A mulher de cabelo comprido agora parecia inquieta, segurando-se a seu próprio lugar. E o que vai impedir que eles, que sempre estiveram no poder, façam algo para silenciá-los? Desafiou. Sua voz, embora carregada de ceticismo, tinha um tremor. Havia algo ali, um medo subjacente que não poderia esconder. Precisamos agir rapidamente. Léo interveio, sua voz firme. Não podemos dar espaço para a dúvida. Uma vez que decidimos ser a mudança, devemos ter planos claros e um compromisso de agir. Com isso, sugere um encontro para o dia seguinte, onde poderiam traçar as linhas do que desejavam construir. O convite era um chamado à ação, e, para surpresa geral, a maioria aceitou de bom grado. Ana sentiu uma onda de emoção invadi-la. Era o momento que esperava, a chamada para todos se unirem em prol de um ideal. No entanto, em meio aos aplausos e conversas no ar, um pensamento perturbador a assombrava. E se falhassem? Quando a reunião finalmente se dispersou e o grupo se dividiu, Ana encontrou um canto tranquilo para respirar. Mas teve que fazer mais do que isso. Estava prestes a enfrentar um dilema emocional. Percebeu que a inclusão de um novo aliado também trazia novas responsabilidades. E quanto mais passava o tempo, mais a pressão se intensificava. Mas antes que pudesse processar tudo, alguém se aproximou com um olhar misterioso. Ana, temos que conversar. Tem algo que você precisa saber sobre Léo. A frase pairou no ar, pesado como uma nuvem prestes a romper. O coração de Ana disparou. O que isso significaria para os planos que estavam se formando? Quais segredos poderiam afetar a tão sonhada luta pela mudança? Ana sentia os olhos de todos na sala fixos nela, mas sua atenção estava completamente presa àquela figura que se aproximava. O tom sério na voz da pessoa a deixou apreensiva.
como se uma corda estivesse sendo esticada até o limite. O que você sabe sobre ele? Perguntou, tentando manter a calma. Você precisa entender que Léo não é quem parece ser, a pessoa disse, a voz tremendo um pouco. Ana franziu a testa, incapaz de processar o que poderia estar ouvindo. As dúvidas começaram a tomar forma em sua mente, como sombras dançando na escuridão. Ele me contou algumas coisas em particular, continuou, olhando para os lados como se visse ghosts invisíveis na sala. Uma parte de sua história que ele mantém guardada. Você precisa estar preparada para o que vem a seguir. Ana sentiu um frio na barriga. As promessas de mudança, o desejo de unificação. Tudo parecia agora ameaçado por essa revelação inesperada. Afirmar os objetivos era importante, mas estava ciente de que, sem a confiança mútua, tudo poderia ruir. Por favor, não tenha segredos entre nós, implorou. A urgência na voz era clara. Se realmente queremos mudar as coisas, precisamos ser transparentes um com o outro. Olhando nos olhos da pessoa à sua frente, sentiu que os murmúrios da sala se tornavam uma espécie de eco distante, como se estivessem em outra dimensão. Era uma sensação confusa entre a necessidade de agir e a inquietude que a invadia. Acho que ele se preocupa com o que pode acontecer com todos nós. A realidade está nos observando. Não podemos dar espaço para que a desconfiança se infiltre, disse a mulher. Sua expressão era intensa, quase desesperada. Ana sentiu seu coração acelerar. Se houvesse algo que comprometeria a luta que estavam prestes a travar, precisava saber. O futuro da comunidade dependia daquela decisão, das revelações que estavam prestes a desvelar. Léo, o que ele esconde? Ana murmura para si mesma. Sua mente girava, perguntas surgindo como fogos de artifício na escuridão. Mas antes que pudesse provocar mais alguma questão, Léo entrou pela porta. Seu olhar encontrou o de Ana, e ele sorriu. Um sorriso que carregava uma confiança inabalável. O tipo de confiança que poderia unir todos em torno de uma causa. Desculpem o atraso. E aí, o que ficou decidido? Ele estava radiante, mas Ana não pôde ignorar a sensação de que algo escapava. Precisamos falar, Léo, disse Ana, tomando coragem e decidindo ignorar, por enquanto, a pressão que sentia. Temos que ser claros um com o outro antes que possamos seguir em frente. O sorriso no rosto dele vacilou e a determinação em seu olhar se alterou. A atmosfera, que antes estava cheia de entusiasmo, agora pareceu tensa. Os murmúrios na sala cessaram e os membros da comunidade pareciam notar a mudança. Uma batida de coração, o som de tudo se ajustando àquele momento decisivo. Sobre o que você quer falar? Léo fez a pergunta com um ar de incerteza, mas o embasamento em sua voz ainda permanecia forte. Ana pensou em todas as promessas que estavam por vir. Havia um desejo ardente de mudança, mas aquele mistério sobre Léo poderia ser um obstáculo. Ela precisava ser honesta, não só com ele, mas com todos. Sobre você. Eu não sei se todos estão prontos para isso, disse Ana, sentindo o peso da responsabilidade em suas palavras. Mas precisamos de toda a verdade para lutar lado a lado. O silêncio então caiu como um peso na sala. Olhares se cruzaram. Cada um sentia que estava à beira de algo maior, mas o que vinha a seguir lançava sombras sobre suas esperanças. Neste instante, Ana percebeu que estava prestes a chamar Léo à responsabilidade. Um impulso que poderia mudar radicalmente não apenas a dinâmica do grupo, mas o futuro de todos. Seria ele capaz de suportar a pressão? A expectativa pairava no ar. Um fio tenso aguardando o corte. E assim, aquela noite se tornava um marco na jornada que havia apenas começado. A verdade se aproximava, mas será que todos estavam prontos para enfrentá-la? O silêncio que se instalara na sala era quase palpável. Ana sentiu seu coração pulsar forte, como se quisesse sair do peito. Léo a olhava, semblante agora mais sério, num misto de curiosidade e apreensão. Os rostos ao redor pareciam refletir a mesma expectativa, cada um segurando a respiração, como se estivessem no mesmo barco à deriva, prestes a descobrir novos mares turbulentos. Vocês precisam entender que há muito sobre mim que ainda não conhecem. Léo começou, a voz um pouco hesitante. Ele respirou fundo e Ana notou seus ombros se erguerem. Eu vim de um lugar diferente, um lugar em que as pessoas não acreditam na união, onde a traição e o medo ditam as regras.
Sua expressão se endureceu por um instante e foi como se ele estivesse se permitindo ser vulnerável pela primeira vez. Mas nós estamos aqui para mudar isso. Interveio uma voz. Era Lucas, um dos membros mais antigos da comunidade. Do que você está falando, Léo? Precisamos saber se você realmente é quem diz ser. Havia um tom de ceticismo em suas palavras, mas também um anseio por respostas. Os olhos de Léo brilharam com uma mistura de angústia e determinação. Ele gesticulou lentamente, buscando as palavras certas. Quando eu cheguei aqui, tudo o que eu sabia era que não podia confiar em ninguém. Cada pessoa que se aproximava de mim tinha algum interesse oculto. Mas vocês me mostraram que ainda há espaço para fé e esperança. Ana ficou presa em seu olhar. A paixão que emanava dele a atingiu como uma onda. O desejo de se abrir estava ali, quase palpável, mas a sombra daquela figura que o havia advertido persistia na mente dela. Seria esse o momento de conhecê-lo realmente? O ambiente tornou-se tenso novamente. Eu sou um ex-guerreiro, admitiu Léo, a voz mais baixa agora, mas cheia de peso. Participei de batalhas que quase destruíram a minha humanidade. Fui treinado para não sentir, para não me importar. Um murmúrio percorreu a sala. As pessoas trocavam olhares de incredulidade e solidariedade ao mesmo tempo. Era uma confissão poderosa, o tipo de revelação que poderia unir ou separar uma comunidade. Ana sentiu uma pitada de empatia, seus próprios medos e inseguranças começando a se dissipar. Mas essa vida não é o que eu quero mais. Ele continuou com fervor. Quando conheci vocês, percebi que era possível lutar por algo maior. Que podemos ser mais do que nossas histórias passadas. A cada frase, o peso nas costas de Ana parecia diminuir. Havia coragem na vulnerabilidade de Léo, algo que ela desejava também. Seria viável formar esse laço, mesmo diante de tantos segredos? Ana tomou coragem para interromper. Então, o que você realmente quer, Léo? Aqui? Agora? Sua voz ficou mais firme, e o olhar intenso dele a fez sentir que este era o momento de verdade. Quero lutar ao lado de vocês, mas preciso saber que este é um caminho que nós todos queremos seguir juntos. Ele respondeu. A sinceridade em seus olhos era um convite e um desafio. Os murmúrios retornaram, mas agora eram diferentes. Todos pareciam debatendo, cada opinião, cada sentimento, enquanto Ana observava. Uma conexão profunda já começava a se formar, mesmo no meio do turbilhão. Só queremos saber quem realmente somos uns para os outros, disse uma mulher na sala, sua voz trêmula, mas cheia de esperança. A unidade exige confiança. Enquanto as vozes se entrelaçavam, uma onda de calor percorreu Ana. Havia algo mágico se formando ali, uma promessa de que o passado não precisava definir o futuro, mas ainda havia muito a ser revelado e muito a ser superado. No entanto, a tensão permaneceu. O eco daquelas palavras, ex-guerreiro, e a sombra do passado pairando sobre Léo, ainda geravam dúvidas. Ana sabia que aquele era apenas o começo. E assim, enquanto a discussão esquentava, uma pergunta pairou nos ares. Se eles estavam prontos para se unir, o que mais deveriam descobrir para enfrentar o que estava por vir? O que mais estaria oculto entre eles, pronto para ser desenterrado? A sala pulsava com a mistura de emoções que fervilhavam como um riacho prestes a transbordar. Ana sentia seu estômago revirar enquanto a expectativa pesava no ar. As vozes iam e vinham, mas a sua mente estava focada em Léo. Ele parecia carregado de histórias nunca contadas, de batalhas não só físicas, mas emocionais, que ainda ecoavam no seu ser. Lucas, visivelmente desconfortável, levantou a mão, pedindo silêncio. Pessoal, precisamos decidir o que fazer com isso tudo. O passado de Léo pode ser uma ameaça ou uma oportunidade. Aquelas palavras eram como um cheiro de fumaça, algo que prometia que o fogo poderia se alastrar rapidamente. Ana viu a preocupação nos rostos dos outros. O medo de Léo ser uma fraude, alguém que queria explorar a fragilidade da comunidade, estava presente, mas havia outra emoção. Curiosidade. A sabedoria de se abrir a novas possibilidades começava a carregar a mesma força de sua desconfiança. Como podemos saber se podemos confiar em você? A pergunta veio de uma voz atrás de Ana, sua amiga Gabriela, que sempre se mostrava a mais cautelosa do grupo. Os ex-guerreiros não carregam apenas suas armaduras, Léo. E se você estiver aqui para dividir nossos segredos e nos trair?
Léo fechou os olhos por um momento, como se estivesse sintonizando o que acabara de ouvir. Eu entendo seu medo, Gabi, mas se há uma verdade que a guerra me ensinou, é que as maiores batalhas são as que travamos dentro de nós mesmos. Ele olhou para os rostos ao seu redor. Eu quero fazer parte desta nova história, mas a única maneira é se vocês me aceitarem como aliado. Ana podia ver a luta interna em Léo, a tensão muscular em seus braços, o jeito como ele se movia, como se estivesse pronto para lutar contra uma batalha que já havia vencido, mas que ainda consumia sua alma. Ela queria acreditá-lo, mas a própria insegurança surgia como uma névoa ao seu redor. O silêncio voltou a reinar, mas não antes que um homem mais velho, o Pedro, interrompesse com uma voz profunda. É a confiança que nos faz humanos. E se ele está disposto a se abrir, talvez devêssemos fazer o mesmo. Eu também tenho coisas que nunca contei a este grupo. Ana virou-se para Pedro. Seu coração apertou. Um dos pilares da comunidade prestes a revelar seus medos? Léo tinha aberto a porta, mas Pedro estava prestes a derrubá-la. E essa vulnerabilidade poderia ser a chave para uma nova união ou a fratura de tudo o que haviam construído. Enquanto todos os olhos se voltaram para Pedro, a tensão se manifestava nas expressões de cada um. Ana sentiu que o momento se expandia, como um instante suspendido no tempo, onde tudo poderia mudar. Afinal, o que precisariam compartilhar para confiar novamente? As feridas e traumas que cada um carregava eram como correntes invisíveis que precisavam ser quebradas. Todos nós temos um passado, Léo. O que importa é o que faremos com ele agora. Pedro começou, a voz embargada. O grupo se inclinou para a frente, ouvindo histórias que jamais imaginaram que ouviriam. Ana sentiu seus próprios olhos se encherem d'água. Talvez as palavras delas não importassem tanto, afinal. O que falar sobre os medos que compartilhavam poderia ser mais transformador do que qualquer ação. E assim, um a um, os membros da comunidade começaram a abrir seus corações, a compartilhar seus fardos, e Ana percebeu que o peso do passado estava sendo gradualmente aliviado. Léo era apenas o primeiro. Ao olhar para ele, Ana sentiu que as verdades poderiam finalmente ser expostas, e esse grupo poderia se tornar inseparável. Mas então, no meio de tantas revelações e lágrimas, a porta da sala se abriu abruptamente. Um homem de olhar perturbado entrou. Desculpem interromper, mas precisamos falar urgentemente. Alguém está vindo para cá e não são amigos. Eles sabem da presença de Léo. O clima suave e esperançoso se desfez instantaneamente, trocado por um pavor palpável. Ana sentiu o coração gelar. O que eles teriam que encarar agora? O que estava prestes a mudar novamente? A tensão na sala se tornou um turbilhão. O homem que anunciou a presença de visitantes trouxe um presságio sombrio, como se um manto de tempestade estivesse prestes a desabar sobre eles. Ana sentiu o estômago se revirar, mas também um fio de coragem se acender dentro dela. O que quer que viesse, eles estavam prontos para enfrentar juntos. Quem são essas pessoas? Carlos perguntou, interrompendo o silêncio e a aflição que dominava o ambiente. São aliados do nosso líder. Eles estão aqui para garantir que a união que começou a se formar não aconteça. Não podemos nos deixar intimidar, respondeu o homem, o olhar firme, mas a voz trêmula, revelando o medo que também o consumia. Ana olhou para cada um dos membros da comunidade, sentindo a força deles pulsar em seus corações. Eles haviam enfrentado a escuridão antes. Agora, não podiam se deixar abalar. Léo, percebendo a inquietação, deu um passo à frente, o rosto determinado. Este é o momento que não podemos evitar, ele disse, a voz ressonando com firmeza. Nós somos a mudança, e só temos que mostrar isso. Precisamos nos manter unidos e prontos para agir. Um murmúrio de aprovação começou a se espalhar. Aqueles jovens guerreiros que outrora sentiam-se perdidos, agora estavam emergindo como líderes. Ana se lembrava da empolgação e da confiança que haviam construído juntos. Não poderiam deixar que o medo profanasse essa determinação. Vamos nos organizar em grupos, sugeriu Luísa, tocada pela própria determinação que irradiava de Léo. Se eles vierem, estaremos prontos. Cada um de nós deve encontrar seu lugar nesta luta. Ana se mesclou aos jovens enquanto começavam a formar grupos. Alguns foram para as janelas, outros para a porta, determinando o mobiliário e o espaço. A sala, antes carregada de incertezas, agora era um campo de esperança.
Juntos, estavam moldando um novo destino. Foi quando as portas se abriram e 2 homens entraram com um ar de superioridade, seus olhares frios explorando a sala cheia de pessoas. Acho que encontramos nossa nova aliança, um deles disse, sarcasmo na voz. Mas não se esqueçam, vocês estão em nosso território. Ana sentiu o raciocínio afiar em sua mente. A ideia de que a mudança estava em suas mãos se intensificou como um rugido. A comunidade agora estava unida. O amor pela justiça vibrava em suas veias. Estamos aqui para lutar por nossa educação e nosso futuro, Ana replicou, com um tom firme que fez até os invasores hesitarem. Nós não temos medo de vocês. Os homens trocaram olhares entre si. A incredulidade preenchia o ar. Eles não estavam acostumados a serem desafiados. Uma onda de coragem percorreu a sala, e Ana notou olhares desafiadores se lançarem contra aqueles que ameaçavam seus objetivos. Não se enganem, mudanças precisam de coragem, e nós temos isso. Léo se adiantou sem hesitar. Vocês podem tentar nos silenciar, mas nós somos uma comunidade agora, e unidos somos mais fortes. As vozes crepitavam com a determinação do grupo. Os homens encararam a comunidade, os olhares de desdém agora tingidos de preocupação. Acreditem, não vão conseguir. Um dos homens disparou, mas a despreocupação em sua voz já se desvanecia. Foi nesse momento que Pedro se levantou, trazendo uma gravidade com seu olhar incisivo. Nós conhecemos cada canto dessa cidade e estamos prontos para lutar por ela. Se vocês pensam que podem dividir isso entre vocês, estão muito enganados. Os invasores hesitaram, e essa oportunidade foi o estopim. Ana percebeu que cada pessoa ao seu redor se preparava para se levantar e lutar, moldando aquele coletivo em uma fortaleza. Que fique claro, anunciou Ana, sua voz radiante e firme, como um farol em meio à tempestade. Não permitiremos que o medo venha para nos derrubar. A educação, a união e a verdade são a nossa arma, e juntos nós conseguiremos. Enquanto os visitantes percebiam que não poderiam intimidar aquela comunidade tão unida, um clima de mudança se instaurava de forma cada vez mais poderosa. Ana olhou para cada um na sala, e tudo o que havia construído florescia ali. Os homens recuaram, claramente desarmados diante da força da coragem coletiva que ali jazia. O que antes era desespero, finalmente se transformara em esperança, e a garra da cidade despontava como um arco-íris após a tempestade. Pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu seu coração leve. A luta ainda não havia terminado, mas a vitória estava prestes a ser escrita nas páginas da história da comunidade. A união era seu poder, e esse poder ressoou como uma melodia que ecoaria para sempre. Ana levantou a cabeça para os jovens guerreiros e eles sorriam, sua luz irradiante. Todos juntos, eles estavam prontos para transformar o futuro. E agora, antes que essa história termine, precisamos de você. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de força e união. Comentar suas reações e teorias sobre o final. Sua voz importa. E, por favor, compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Juntos, continuaremos a espalhar mensagens que inspiram a todos.